E aí galera, beleza? Vamos então ir para o segundo desafio ah, desse pequeno vídeo que eu estou fazendo sobre o Visual G. Hoje a gente vai resolver esse desafio de exponenciação, como que a gente consegue construir esse algoritmo e permitir que o Visual G possa executar ele, tá? Então, só para contextualizar, se você não viu ainda o desafio 1, a gente resolveu o desafio 1 da maioridade. Então a gente criou um algoritmo em que o Visual já consegue executar, né? Se o usuário ele informar um valor ali bacana, uma idade, ele consegue dizer se a pessoa ela já tem a maioridade ou não. E a gente agora vai para o segundo desafio, que é da exponenciação. Isso aqui é o segundo exercício do portfólio ali, no final do módulo do curso de algoritmo, beleza? Então, você precisa entender um pouquinho, se você não viu a aula número 1, um pouco da estrutura do algoritmo, e essa estrutura tem um início aqui com a palavra algoritmo, né? Você põe entre aspas duplas o nome dele, aqui você termina o algoritmo. Tem a parte onde você vai declarar todas as variáveis que vão ser usadas no algoritmo, e aqui nessa parte início é quando vai iniciar mesmo a construção do código, tá? Então, já ensinei vocês a instalar o Visual G, eu estou abrindo ele aqui. Eu não falei no primeiro vídeo, mas aqui você pode aumentar, olha. Eu fui em manutenção, configurações. Você pode vir aqui ó, no 16, no 14, quase que um bloco de notas ali, né? Você consegue alterar o tamanho, o tipo ali, tudo certinho, tá bom? Então essa é a estrutura, algoritmo, parte do var, o início e aqui o fim do algoritmo. Esse lado direito é onde ele vai mostrar todas as variáveis declaradas, essa parte aqui, né, do Portugal, e aqui é onde vai ser executado, onde ele vai conseguir interagir com o usuário, você vai conseguir ver a execução do algoritmo, beleza? Falei também um pouco sobre variáveis, né? Porque quando você cria uma variável, você reserva uma pequena parte da memória para você colocar um valor nela. Então, falei também que a gente precisa tanto declarar a variável aqui, né, dando um nome a ela, como também você tem que declarar o tipo dela. Então, tem o tipo inteiro, tem o tipo de dado real, que são os pontos flutuantes, por exemplo, 2.3, 3.4. Tem uns comandos que a gente vai executar ali, né? Nesse trecho aqui, ó, do início do código. Também já falei, tá bom? Por exemplo, o escreva vai imprimir algo na tela e o leia ele vai ler a variável que vai ser informada pelo usuário na tela. E essa estrutura condicional eu expliquei que foi o primeiro exercício. Agora vamos resolver, utilizando, claro, um algoritmo, esse problema aqui. A gente vai pedir para o usuário informar uma base, que no caso é esse número aqui, ó, que eu identifiquei pela cor azul. Ele vai informar também um expoente e o algoritmo então vai fazer esse cálculo. O que é a exponenciação? Por exemplo, se eu tenho a base 2 e o expoente 2, que é para o algoritmo fazer? É para ele repetir essa base aqui duas vezes. Esse de baixo é a mesma coisa. Se eu tenho 3 elevado ao cubo, então eu vou repetir o 3, que é a base, 3 vezes. O expoente vai determinar a quantidade de vezes que essa base vai ser repetida. E faz a multiplicação, né? Aqui vai ser 4 e aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, por isso é bom você entender primeiro a problemática, e isso serve para a regra de negócio, quando você for fazer uma parte do sistema, ou quando você for criar um módulo do sistema, você tem que entender qual é a problemática, como que primeiramente ele funciona no mundo real, e depois você cria um algoritmo com base nessa sua compreensão. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. E para poder conseguir chegar nessa solução, a gente vai então utilizar a estrutura de repetição. Existe o para, né, dentro do Portugal, e existe o enquanto. A gente vai utilizar o enquanto, que para linguagens ali, que quem já estudou, né, é o famoso while. Então o while, primeiro ele tem que ter um valor inicial,
Eu já vou chamar isso aqui, esse i, de variável de controle, que a gente chama lá nas outras linguagens, né? Então, eu posso dar um valor para ele. Então, o i vai receber 1. Interessante que no Portugal, o símbolo de atribuição não é o igual, como tem nas linguagens, né, de programação. Aqui no Portugal, que é o pseudocódigo, o símbolo de atribuição é o sinal de menor seguido de hífen. Então aqui eu estou dizendo que essa minha variável i, ela vai receber 1. Então lá em um determinado espaço da minha memória RAM, esse i aqui vai receber esse valor, beleza? Então, enquanto esse i aqui ele for menor ou igual a x, pode ser uma outra variável que vai receber um outro valor, é para ele então executar esse trecho de código aqui embaixo. Isso aqui a gente está vendo que é uma multiplicação, né? Então, enquanto essa condição for verdadeira, é para o loop estar acontecendo, é para ele estar repetindo essa operação de multiplicação e colocando o valor aqui na variável resultado. E o while também ele tem que ter uma válvula de escape. A válvula de escape é essa parte de baixo aqui, ó. Eu estou incrementando. Então, primeiro, esse i aqui, ele está valendo 1, né? No meu primeiro loop, na primeira rodada de repetição. Depois que ele executar esse código aqui, ele vai olhar para baixo. Se eu não tivesse utilizado essa minha válvula de escape, ele ia ficar em um loop infinito. Ele não conseguiria sair dessa minha estrutura aqui, ó, tá? Desse comando de baixo. Então, esse i que vale 1 na primeira rodada de repetição, ele vai receber ele mesmo mais 1. Então, quando ele executar esse trecho de código e ele for para a linha de baixo, agora esse i vai valer 2. Então, ele vai voltar aqui e vai fazer um novo teste, né? Então, agora esse 2 aqui, se for menor ou igual a x, faça alguma coisa. Então, enquanto essa minha condição for verdadeira, ele vai repetir o loop. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, no exercício de estrutura de repetição. Espero que você tenha entendido, tá? Para a gente conseguir, então, resolver esse problema. Então, primeiro de tudo, né, você vai colocar o nome do seu problema. O nome do algoritmo aqui é potenciação. Esse algoritmo vai permitir resolver esse problema aqui, tá bom? Agora a gente vai para a parte das variáveis. A gente vai ter algumas variáveis no nosso projeto. A gente vai ter a nossa base, sim ou não? Sim, né? Temos que ter a nossa base. Vamos ter também... Deixa eu usar a indentação para ficar bonito. Aí, ó. Vamos ter aqui a nossa base. Vamos ter também o nosso expoente, sim ou não? Vamos ter nosso expoente. O usuário vai informar um expoente ali, né? Vamos ter também o resultado, sim, porque vai ser, por exemplo, o resultado vai ser 4 aqui. Né? Então temos que ter uma variável que vai armazenar a multiplicação aqui desses valores, certo? E vai ter também, eu acho que é isso mesmo. Vou colocar assim, ó, a base, o expoente e o resultado, eles vão ter um tipo de variável que eu vou colocar real, tá bom? E aqui nesse i, ele vai ser o meu contador, tá? Vai ser assim, essa minha variável de controle, tá? Que eu vou colocar o i aqui. O i, ele vai ser do tipo inteiro. Não pode ser flutuante não, tá bom? Então fechou. Vamos iniciar então o nosso código? Vamos lá. A gente vai aqui, ó, para essa parte de início. E aqui que eu vou utilizar esses comandos que eu já expliquei. Por exemplo, a gente vai falar sobre... Ó, ele vai ter que dizer assim, ó, digite a base, digite o expoente, né? Para ele poder informar esse valor. Ele vai ter que informar a base, vai ter que informar o expoente. E a gente vai ter que ter também esse comando aqui, que é o leia, para ele ler essas variáveis, sim? Certo? Então é isso aí. Então, primeiro, você vai usar esse comando, escreva, e você vai colocar, então, entre parênteses, fechou? Vamos lá, entre parênteses ali, vai colocar digite a base. Então, esse vai ser o seu primeiro comando, tá bom? Digite a base.
E aí você pode, informe a base, você pode colocar assim, ó, informe a base. Eu sei que para decidir aí como que essa frase vai aparecer para o usuário, mas ela tem que ser compreensível. Vou utilizar o leia, tá? O comando leia. Esse comando leia, ele vai ler a nossa primeira variável que a gente declarou do tipo real. Então, ele vai colocar ali o valor da base, beleza? Vamos agora para o nosso próximo. A gente precisa agora de quê? A gente precisa do expoente, certo? Certo. Então vamos aqui e vamos colocar esse comando. Escreva. Esse escreva, para quem ainda não viu ali, ele vai imprimir na tela, tá? Então, vou colocar aqui, digite o expoente. Beleza? Fechou. E aí a gente vai utilizar o comando leia para ler então o expoente, rapaziada. Ele vai ler o expoente aqui, que é essa variável que nós declaramos, tá bom? Agora vai começar a brincadeira. Eu vou dizer que o resultado ele vai ter, olha aqui, é o sinal de atribuição, é o sinal de menor seguido de hífen. Ele vai ter o valor 1, tá? Essa minha variável aqui, ó. Essa minha variável vai ter o valor 1, mas claro, depois que eu informar a base, o expoente, ela vai ter um valor final ali, né? Eu estou dizendo que ela vai ter um valor 1 inicial, tá bom? Vamos lá. A gente vai agora colocar o i, que vai ser esse valor ali que ele vai estar tendo um valor diferente em cada rodada. Então o i vai receber 1. Então a gente vai agora utilizar o enquanto. Então olha só, enquanto essa minha variável i ela for menor ou igual a expoente. Então, por exemplo, a primeira rodada, né, vai valer 1. Se eu colocar o expoente aqui, por exemplo, eu quero o expoente 2, como esse primeiro exercício, né? Então, se esse i, que vai valer 1, for menor ou igual a expoente, ele é verdadeiro, né? Se ele é verdadeiro, então é para ele executar esse comando de baixo. Então, vamos colocar aqui bem bonitinho. Esse comando de baixo vai ser o resultado, que é o que eu quero mostrar no final, né? Quero mostrar esse valor. O meu objetivo é mostrar esse valor para o usuário, que é o resultado da minha exponenciação. Vai ser o resultado, vai receber ele mesmo vezes a base, certo? Então vai ser, por exemplo, é como se aqui eu fizesse assim, ó, 2 vezes 1, entendeu? Então aqui vai ser o resultado 1 e a minha primeira, que vai ser meu primeiro valor da base. E aí a gente vai utilizar a nossa válvula de escape para ele conseguir sair do loop, né? E dar continuidade ali com o nosso incremento. Então eu vou colocar o i, ele recebe o nosso i mais 1. Então essa aqui é a minha válvula de escape, para ele sair do loop. E aí eu utilizo essa palavrinha aqui, ó, fim enquanto, que é a palavrinha-chave para eu terminar meu loop. Beleza? Então é basicamente isso, tá? Eu posso aqui ainda, aqui eu poderia terminar meu algoritmo, pessoal. Então já está tudo certinho, mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso no final dizer para o usuário assim, olha, o resultado da exponenciação foi isso. Então, para ficar mais bonito, né? Vamos primeiro utilizar essa primeira solução e vamos ver que depois ele fica melhor se eu colocar uma frasezinha aqui embaixo, beleza? Então vamos clicar aqui em executar. Então, informe a base. Vou colocar a base 3. Digite o expoente. Vou colocar o expoente 4. Fim. Ó, interessante que aqui embaixo eu não coloquei o resultado, tá vendo? Por isso que ele não mostrou nada. Ele conseguiu ler perfeitamente meu algoritmo, as minhas variáveis, tá tudo certo. Mas eu posso dizer assim, olha, escreva aqui embaixo, que eu ia colocar, né? Escreva o resultado. Escreva o resultado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou executar. Informa a base 2, expoente 3. Pronto.
é 8. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas a gente pode melhorar ainda mais a nossa frase, né? Para ela ficar uma frase mais bonita. O que você pode colocar ali? Você pode colocar assim, ó, o resultado da exponenciação é. Entendeu? Então você pode fazer essa seguinte validação. Tenta pausar ali o vídeo e tenta ver se você consegue fazer isso. Você consegue inserir essa frase. Beleza? Pausa aí, mas eu já vou continuar aqui na solução. Tá bom? Então é bem de boa. Aqui você vai colocar assim, ó. Vou colocar entre aspas e depois separo por vírgula. Vamos lá. Então, o resultado da exponenciação é. Beleza? É basicamente isso, tá? Eu acho que eu vou colocar um espaço aqui porque ele vai deixar bem coladinho ali, não vai ficar muito bonito. E aqui eu coloco uma vírgula. Beleza? Então vamos lá? Vamos fazer então? Vamos executar o código. Informe a base. Vamos lá, base 5. Digite o expoente. O expoente 3. Ó, o resultado da exponenciação é 125. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos agora utilizar então esse código passo a passo. Ele é bem legal. Vamos lá. Então primeiro ele executou ali, ó, a primeira linha. Depois ele vai provar. Aí ele vai declarar as variáveis. Então aqui, ó, a base ela é do tipo real, começa com 0. Deixa eu voltar ali. O expoente tipo real, resultado tipo real. Beleza. Então ele vai iniciar agora informe a base. Agora ele vai executar a linha 12. Coloca a base ali, tá? 3. Base 3. Opa. Agora ele vai digite o expoente. E agora ele vai esperar eu digitar algo. Quando executar aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui 20. Esse vai ser meu expoente. Deu Enter. Agora ele vai entrar no loop, galera. Agora é a parte legal. Ainda não, né? Ele vai dizer que o resultado é igual a 1 e o i, que é o meu contador, vai ser igual a 1. Agora sim, agora sim ele vai entrar no loop. Então, ó, olha que legal. Ele falou que o i é igual a 1, tá vendo? É muito legal de você fazer esse exercício para você entender na lógica de programação. Então agora ele entrou no loop, olha só. Opa, agora o resultado aqui, olha quanto é que ele vale, tá vendo? O resultado agora aqui vale 3. Vou executar de novo. Agora o i vale 2. Por quê? Porque ele incrementou, né? Vou executar mais um. Opa! Agora nós temos o resultado é igual a 9. Porque ele fez o quê? 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. Assim vai, ó. Agora o i vale 3. Opa, agora 27. Por quê? Porque ele fez 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E assim vai, galera. Vai valer 4. Agora ele vale 81. O i vale 5. Agora ele vale 243. E vai, ó. Até chegar no que eu estabeleci que foi 20. Quando ele chegar no 20 ali, ó, chegou no 20, né? Só que o i, ele é menor ou igual a expoente, ó, ele, por exemplo, ele não é menor, mas ele é igual. Então ele vai executar mais uma vez. Mas agora, o i vai valer 21. E 21 não é menor que o expoente, né? Ele é maior, então ele vai sair do loop. Saiu do loop, finalizou ali então o meu algoritmo. E ele vai, antes de ele finalizar, né, ele vai imprimir o resultado ali para mim, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Façam esse exercício, não só assistam esse vídeo. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, valeu.